Você já acordou de um sonho e ficou com aquela sensação estranha, como se aquele sonho não fizesse sentido para sua vida. Mas ao mesmo tempo você sabia que aquilo carregava um peso espiritual, uma urgência, uma voz do céu tentando te comunicar algo? E se eu te dissesse que existem sonhos que não são para você, existem sonhos que são cartas abertas de Deus, mas destinadas a outra pessoa? Sonhos que vêm como mensagens urgentes, alertas, direções, mas não são para sua história, são para a vida de alguém que está perto de você, ou até muito distante. E o mais assustador é que muitas vezes quem deveria receber essa mensagem não está ouvindo Deus. E sabe quem ele escolhe? Quem está disponível, quem tem um espírito sensível, desperto e disposto. E se esse for você, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos desvendar um dos códigos espirituais mais ignorados por muitos cristãos. E talvez esse seja o motivo pelo qual você sonha tanto e nem entende por quê. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui pode ser a resposta de Deus não só para a sua vida, mas para a vida de alguém que Ele está confiando nas suas mãos. Antes de continuar, já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, porque essa palavra pode ser exatamente aquilo que alguém está precisando ouvir hoje. A Bíblia é clara. Deus fala por sonhos. E mais do que isso, Ele usa sonhos como cartas espirituais, como mensagens codificadas do céu para a terra. E nem sempre essas mensagens são para quem sonhou. Lembra de José, no Egito? O sonho não era dele, era de Faraó. Mas quem interpretou foi José. Porque Deus não achou em Faraó um coração que entendesse, que discernisse. Então Deus deu a visão, mas confiou a interpretação a quem caminhava em aliança com ele. Isso já deveria acender um alerta dentro de você. Nem todo sonho que você recebe é para você viver. Alguns são para você entregar. Sabe, muitas vezes você acorda e pensa, isso não faz sentido na minha vida. E não faz mesmo, porque Deus está te usando como um canal profético. Ele está te colocando na brecha, te mostrando coisas que espiritualmente pertencem a outra pessoa. Pode ser um familiar, um amigo, alguém da sua igreja ou até alguém que você nem conhece. Mas Deus quer que você interceda, que você ore ou até que você entregue uma palavra. E sabe o que é mais forte? Às vezes, se essa pessoa não ouvir a voz de Deus, aquilo que você viu no sonho pode acontecer. E aqui vai uma pergunta séria. Quantos sonhos você tem ignorado? Quantas vezes você acordou desconfortável, mas simplesmente seguiu seu dia, achando que era coisa da sua cabeça? Deixa eu te dizer, no mundo espiritual não existe acaso. Deus fala, Deus alerta, Deus entrega visões. E se Ele te mostrou, é porque Ele conta com você. Não ignore, não trate como comum. Cada sonho pode ser uma chave espiritual. Por isso, se isso faz sentido para você, escreve aqui nos comentários: Espírito Santo, abre meus olhos espirituais. Isso ativa não só sua fé, mas também gera um mover profético sobre essa comunidade. E fica comigo, porque nos próximos blocos eu vou te mostrar sinais claros de quando um sonho não é para você e o que fazer quando isso acontece. Discernir é chave. Nem todo sonho estranho, perturbador ou simbólico é um ataque, uma opressão ou um aviso para sua própria vida. Às vezes Deus te conecta no espírito com algo que está acontecendo no mundo de outra pessoa. E você sente, você vê, você percebe. E sabe por quê? Porque Deus confia revelações àqueles que estão sensíveis. A palavra em Amós 3:7 diz: Certamente, o Senhor soberano não faz coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Mas como saber que não é para você? Primeiro sinal: o sonho não tem conexão com sua realidade. Você vê lugares que nunca esteve, pessoas que nem conhece, situações que não fazem parte da sua vida.
Segundo, o sentimento que fica é de peso espiritual, como se houvesse uma responsabilidade, mas sem impacto direto na sua rotina. Terceiro, o Espírito Santo não te dá paz até você orar, interceder ou, em alguns casos, entregar aquilo para a pessoa que precisa ouvir. E olha, ignorar isso é perigoso, porque se Deus escolheu te mostrar, significa que Ele te considera apto para carregar essa revelação. Quantas vezes na Bíblia Deus mostrou coisas a homens e mulheres não para eles, mas por causa de outros? Lembra de Daniel? Nabucodonosor sonhou, mas Daniel interpretou, porque Deus sabia. Nabucodonosor não ouviria, não discerniria, não entenderia sozinho. E sabe de uma coisa? Isso pode estar acontecendo com você. Se você tem tido sonhos estranhos, pesados, desconexos, talvez Deus esteja te chamando para um nível maior de intercessão. E se isso está acontecendo, comenta aqui: Senhor, eu recebo a missão. Isso não é só um comentário, isso é uma declaração no mundo espiritual. Vamos mergulhar em alguns exemplos poderosos das Escrituras. Faraó teve um sonho sobre os 7 anos de fome e os 7 anos de abundância. Mas quem carregava o código da interpretação era José. Isso mudou não só o Egito, mas o mundo inteiro da época. Agora escuta, se José não estivesse sensível, se ele não se posicionasse, o que teria acontecido? Outro exemplo é Nabucodonosor. O rei teve um sonho que ele nem lembrava mais, mas Daniel, conectado com o céu, recebeu não só o conteúdo do sonho, mas também sua interpretação. O sonho não era para Daniel, mas Deus precisava de alguém que fosse capaz de ouvir e compreender, para que a mensagem chegasse onde deveria. E mais, olha o sonho que Deus deu à esposa de Pilatos. Ela sonhou com Jesus, na véspera da crucificação, e mandou um recado para o marido: não se envolva com esse homem justo, porque hoje sofri muito em sonho por causa dele. Mateus 27:19. Isso te mostra que até quem não era do povo de Deus podia receber uma revelação quando havia uma missão urgente no mundo espiritual. Você percebe o padrão? Quando Deus não encontra quem ouça diretamente, Ele entrega a visão a quem tem o espírito sensível. Talvez você esteja sendo chamado para isso. Talvez seus sonhos sejam mais importantes do que você imagina. E deixa eu te perguntar, você está preparado para essa responsabilidade? Se sim, comenta: fala, Senhor, teu servo ouve. Quando Deus te entrega um sonho que claramente não é para você, você não pode tratar isso como algo comum. Isso não é só um sonho. É uma transferência espiritual de responsabilidade. É como se o céu estivesse colocando nas suas mãos uma chave. E essa chave pode abrir a porta de livramento, de salvação, de restauração na vida de alguém. E se você não usar essa chave, aquela porta pode permanecer fechada. A primeira coisa que você precisa fazer é correr para a presença de Deus. Antes de contar para qualquer pessoa, antes de tentar entender com sua mente natural, vá para o secreto. Tranca a porta do seu quarto e diz: Espírito Santo, eu não quero errar. Me revela o que devo fazer com isso. Porque tem sonhos que são para intercessão. Tem sonhos que são para guerra espiritual. Tem sonhos que são para confronto. E tem sonhos que são para consolo, direção, alinhamento. Mas só o Espírito Santo pode te dizer qual é. A segunda coisa é discernir o tempo. Nem tudo que Deus te mostra é para ser falado imediatamente. Existe o tempo certo, a maneira certa, as palavras certas. Até o tom da sua voz faz diferença. Uma palavra entregue no tempo errado pode causar confusão, medo ou até incredulidade. Por isso pergunte sempre: Senhor, é para hoje? É para eu falar? É para eu apenas orar? Porque às vezes a sua oração em silêncio move mais no mundo espiritual do que 1000 palavras faladas. E aqui vai uma das maiores verdades espirituais que quase ninguém te conta. Se Deus te mostrou, é porque você faz parte da solução. Não é só sobre avisar, é sobre se posicionar.
orar, interceder, clamar, ser guarda espiritual daquela vida, porque no reino espiritual, quem vê responde, quem percebe se torna responsável. Ignorar é negligenciar, e negligenciar é abrir uma brecha. E eu te pergunto com todo temor, você vai ignorar ou vai se levantar como um canal de Deus? Existem pessoas que carregam um chamado silencioso, que quase ninguém percebe. Não estão em púlpitos, não têm títulos, não são conhecidos, mas no mundo espiritual são vigias, sentinelas do reino. E muitas vezes, essas pessoas são aquelas que sonham com guerras, com acidentes, com lágrimas, com situações que nem fazem parte da sua vida. E elas acordam pesadas, inquietas, cheias de uma carga espiritual que não sabem explicar. Sabe o que é isso? É Deus levantando um intercessor. É Deus dizendo, eu procurei alguém e achei você. E quando ele encontra um coração disponível, ele começa a revelar aquilo que os olhos naturais não veem. E aqui vai uma verdade forte. Muitos livramentos aconteceram porque alguém, em algum lugar, sonhou e orou. Muitas tragédias foram evitadas porque uma mulher de Deus se ajoelhou de madrugada depois de um sonho estranho e levantou um clamor. E não pense que isso é pouca coisa. Isso é ministério invisível. Isso é sacerdócio oculto. Talvez você nunca suba num altar. Talvez ninguém nunca te aplauda. Mas no céu existem registros. Existem anjos que testemunham. Existe um Deus que vê cada oração, cada lágrima, cada vez que você se levantou no meio da noite para interceder por alguém que nem sabe que você orou. E sabe, talvez você esteja se perguntando agora, por que eu sonho tanto? Por que Deus me mostra essas coisas? E a resposta é simples e poderosa, porque você é a resposta de Deus na vida de alguém. Você é aquele que Ele encontrou. E se isso faz sentido para você, comenta aqui. Eu aceito ser vigia do reino. E prepara teu coração, porque no próximo bloco você vai entender o que acontece no mundo espiritual quando você obedece. O que muita gente não entende é que o mundo espiritual reage à sua obediência. Quando Deus te mostra algo em sonho e você se posiciona, seja para orar, para interceder, para alertar ou até para consolar alguém, algo se move no invisível, portais se abrem, anjos são liberados, demônios recuam, porque o que você faz no natural ecoa no sobrenatural. Lembra de Abraão? Quando Deus ia destruir Sodoma, ele disse, não farei nada sem antes revelar a Abraão. Por quê? Porque Abraão era intercessor. E olha o que acontece, Abraão não ficou em silêncio. Ele começou a interceder, a negociar misericórdia. E aquilo moveu o céu e mudou o destino de Ló e sua família. Entenda isso. Sua obediência em responder a um sonho pode salvar famílias inteiras. O problema é que muitos têm tratado os sonhos como algo sem importância. Acordam, se sentem estranhos e seguem o dia. Deixam para lá e não percebem que estão ignorando códigos espirituais, cartas do céu, convocações divinas. E sabe o que o inimigo mais teme? Pessoas que levam a sério aquilo que Deus revela no secreto. Porque essas pessoas quebram cadeias, cancelam sentenças, desfazem planos das trevas antes mesmo que eles se manifestem. E deixa eu te perguntar, se você entendesse o impacto que sua oração tem no mundo espiritual, você oraria mais? Você se posicionaria mais? Então escreve aqui nos comentários, eu estou disponível, Senhor, porque quem se dispõe recebe mais revelação. E no próximo bloco, eu vou te mostrar o que acontece quando você ignora os sonhos que Deus te dá. Aqui eu preciso ser honesto, direto e profundamente espiritual com você. Ignorar um sonho que Deus te entrega é como rasgar uma carta que veio direto do céu. É como deixar uma ligação divina cair na caixa postal e nunca retornar. E isso tem consequências, porque quando Deus entrega uma visão,
e quem recebeu não responde. As brechas permanecem abertas. Lembra de Ezequiel 33? Deus disse: Filho do homem, eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Quando você ouvir a minha palavra, deve adverti-los em meu nome. Se você não advertir, o sangue deles será cobrado de você. Sabe o que isso significa? Que quem vê, responde. Quem sonha, se torna responsável. Porque a revelação carrega responsabilidade. E sabe o que é mais sério? O mundo espiritual não para. Se você não se posiciona, as trevas continuam avançando. Porque não se trata só de você. Se trata de famílias, de cidades, de destinos. Existem sonhos que são como alarmes do céu. Ignorar é deixar que o perigo se concretize. É permitir que uma sentença que poderia ser quebrada se cumpra. Por isso, se você percebe que Deus está te chamando para esse lugar, não endureça seu coração. Não trate como bobagem. Não diga, foi só um sonho. Porque no reino de Deus, nada é só. Tudo é espiritual, tudo é código, tudo é resposta. E agora eu te pergunto, Deus está te acordando para ser ponte, ou você vai continuar dormindo? Se essa palavra te impactou, então você precisa entender uma coisa. Deus não te fez chegar até aqui por acaso. Se você ficou até o final desse vídeo, é porque o Espírito Santo está te recrutando. Você não está assistindo isso apenas para aprender. Você está assistindo isso porque existe uma convocação celestial acontecendo agora. Deus está levantando vigias. Deus está chamando intercessores. Pessoas que não se conformam em ver as coisas acontecendo no natural, mas que se levantam no espiritual. E eu creio que você é uma dessas pessoas. E olha, não importa se você se sente pequeno, se acha fraco, se acha incapaz. Deus não escolhe os preparados. Ele prepara os escolhidos. E se Ele te acordou, se Ele te mostrou, se Ele te fez entender, então você carrega um chamado. Não ignore mais seus sonhos. Não trate como bobagem aquilo que é um código do céu. Deus está confiando em você. Está entregando revelações, alertas, direções, porque sabe que você tem sensibilidade para ouvir, temor para obedecer e coragem para se posicionar. E se você recebe essa palavra, comenta aqui agora: eu estou pronto, Senhor. Usa minha vida. E mais, compartilha esse vídeo com pelo menos 7 pessoas, porque assim como Deus te despertou, alguém precisa ser despertado hoje. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve agora. Ativa o sininho, deixa teu like e fica comigo, porque esse é só o começo do que Deus quer revelar para a sua vida. Pai Celestial, muito obrigado. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pela entrega do teu Filho, que nos dá acesso à tua presença, às tuas revelações e ao teu mover sobrenatural. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que ouviu essa palavra até aqui. O Senhor sabe quem ela é. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor viu quando ela se sentiu perdida, confusa, quando não entendeu por que sonhava tanto, nem por que carregava esse peso espiritual. Espírito Santo, eu te peço agora, ativa os olhos espirituais dessa pessoa. Desperta dons que estavam adormecidos. Renova a sensibilidade espiritual. Derrama discernimento, entendimento, clareza. Que ela nunca mais trate um sonho como algo comum. Que ela entenda que cada visão, cada imagem, cada detalhe carrega um código celestial, uma missão, um chamado. Senhor, se o Senhor estava procurando alguém, eis aqui, eis a vida dessa pessoa. Usa, Senhor. Usa com poder. Usa com autoridade. Usa para livrar, para alertar, para despertar, para ser canal de salvação, de libertação, de restauração. Que a partir de hoje, ela se torne uma sentinela no mundo espiritual, uma voz que se levanta na madrugada, uma intercessora que o inferno teme e que o céu se alegra. E eu oro que toda distração, todo sono espiritual, todo bloqueio,
caia agora e que ela viva os maiores derramar do Espírito Santo sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Amém.